Boa noite. O Primeiro-Ministro sugere ao líder do PSD que o melhor é ir procurar Pokémons, já que não consegue encontrar o diabo nas contas do Estado. Ora, o diabo neste caso seria um descontrole no déficit e a necessidade de um segundo resgate para ajudar Portugal a pagar as responsabilidades da dívida pública. Passos Coelho responde que não comenta estas palavras e que só elas contribuem para definir o seu autor. Mas a discussão sobre a eventual necessidade de um segundo resgate tem, na verdade, consequências muito complicadas. Quanto mais se fala no assunto, mais se corre o risco de chamar a atenção dos especuladores internacionais. O Governo garante que esta discussão não tem nenhum sentido, porque o déficit está controlado. Pior é a economia, que cresce pouco, e o investimento, que caiu a pique desde o ano passado. Convidada desta edição, Maria Luísa Albuquerque, vice-presidente do PSD, anterior ministra das Finanças, estava no cargo precisamente quando Portugal saiu do programa de assistência financeira da Troika em junho de 2014. Já apanhou, doutora Maria Luísa Albuquerque, já apanhou algum Pokémon nas contas públicas desde que a sugestão foi feita pelo Primeiro-Ministro? Boa noite. Em primeiro lugar, não procurei. E, portanto, não, dificilmente apanharia. Mas o que é que achou da sugestão do Primeiro-Ministro? Acho que não vale a pena comentar, honestamente. Mas vem na sequência de um conjunto de declarações sobre a eventual necessidade de um segundo resgate e de riscos na condução das finanças da República. De riscos nós temos falado com frequência, porque achamos que os riscos são evidentes e temos tentado alertar para esses riscos, para as consequências de riscos, mas eu noto que esta questão que agora fala, e como o José Gomes Ferreira disse na introdução, não foi colocada por nós, ela está a ser colocada por agentes até externos e que têm uma repercussão mediática grande. E, portanto, não é de todo um cenário que me parece que faça sequer sentido considerar. Seria um total absurdo Portugal, depois de ter passado pelo que passou, feito o esforço que fez, voltarmos 2 anos e meio, 3 anos depois, a vermos outra vez na mesma situação. Mas a lógica das vossas críticas, como partido que lidera a oposição, poderia levar a que, se acontecesse o que previram, então seria necessário um segundo resgate. Aquilo que nós prevemos é uma incapacidade de fazer crescer a economia e de, na prática, cumprir aquilo que o Governo disse que faria, com a reversão das políticas que tinham sido adotadas pelo anterior Governo, com o voltar para trás numa série de reformas que tinham sido postas em prática, com o abalar da confiança por parte dos investidores, que isso coloca o seríssimo risco, que neste momento já nem é um risco, já se está a materializar, de nenhuma das promessas que o Governo fez em termos de crescimento, de investimento, de estabilização das contas públicas possa ser cumprida. E é para esse tipo de risco que nós alertamos. Não para uma necessidade iminente de um segundo resgate? De todo. Não, repare, eu não, como digo, não quero nem sequer considerar essa hipótese. Acho que é mau demais. Não faz sentido colocar essa hipótese porque não há nenhuma razão para que isso venha a acontecer. Teria de ser por um descuido enorme ou quase intencionalidade de deixar que isso acontecesse em relação ao Governo atual? O que também não me parece que o Governo, de alguma forma, possa deixar acontecer. Não acredito que a irresponsabilidade pudesse ir tão longe. Mas estas discussões não surgem do nada. Aconteceu que o Financial Times escreveu um artigo em que questionava muito da política económica e, portanto, o corolário daquele artigo era questionar se não seria mais cedo ou mais tarde necessário qualquer tipo de ajuda externa. E o economista britânico Skidelsky disse em Portugal, em Cascais, no fim de semana, ainda bem que lá estávamos e gravámos essa declaração, que Portugal não consegue evitar não ter um segundo resgate porque os problemas da banca continuam. Portanto, esta discussão não cai do céu, existe matéria para a fazer. Quem observa de fora e olhou, eu gostaria só de recordar um bocadinho o que é que foi o percurso de Portugal nos últimos anos, porque nós tivemos, de facto, um resgate... Rapidamente, porque temos muito para conversar. Um resgate em 2011... Tivemos uma fase inicial em que, de facto, a nossa confiança, a credibilidade tinham sido completamente perdidas e tivemos um trabalho muito sério, muito intenso, de reconstrução dessa confiança e dessa credibilidade com a aplicação de políticas e com os resultados que começaram a ser obtidos. Saímos da recessão, a economia começou a crescer, o desemprego começou a diminuir, o investimento a recuperar, as exportações foram o grande motor da recuperação, a recuperação do equilíbrio externo, que há muitos anos era necessário voltar a ter e, portanto, todos esses dados positivos fizeram com que quem observava de fora, reconhecendo as dificuldades que o país ainda tinha, porque nós temos debilidades estruturais que precisam de muito tempo e de muita
como eu costumo dizer, constância de propósito para poderem ser de facto vencidas, reconhecendo essas debilidades, reconheciam também que Portugal estava no bom caminho e, portanto, o risco de problemas maiores estava afastado. Aquilo que agora se observa de fora, e há múltiplos exemplos dessas observações por parte de muitos analistas e também do Financial Times, que tem obviamente um impacto maior, é que as políticas que têm vindo a ser seguidas são de molde a voltar para trás, ou seja, a voltarmos a ter menos crescimento, a voltarmos a ter mais problemas, com repercussões nas contas públicas e, portanto, tudo isso volta a fazer surgir cenários. Eu não digo que não consigo perceber porque é que as questões são colocadas. O que eu acho é que a ideia de que isso possa efetivamente acontecer, para mim, parece-me inimaginável. Mário Centeno responde a uma pergunta que é, poderão estar a ser criadas condições para haver um segundo resgate, o que é que está a fazer para o evitar? E ele responde dizendo que o trabalho dele é esse, está a fazer tudo para o evitar. Como é que comenta esta declaração política, que tem sempre uma forte componente política? Acho que é uma declaração muito infeliz, como digo. O facto da pergunta estar a ser feita ao Ministro das Finanças já é um péssimo sinal, porque eu, quando fui Ministro das Finanças, perguntava-se a dada altura se Portugal ia sair com apoio ou sem apoio, mas depois nunca ninguém me colocou a questão em circunstância alguma, uma questão desta natureza. Portanto, não voltámos a ter... Como é que teria respondido se lhe fizessem pergunta assim? A pergunta que me fizeram, e eu dei uma entrevista recentemente em que me fizeram, eu acho que a questão não deve ser colocada nesses termos, não pode ser colocada nesses termos, nós não podemos... Mas o jornalista é livre de fazer a pergunta como quer, e naquela circunstância, se é surpreendida por uma pergunta assim, o que é que respondia se fosse Ministra das Finanças? Eu diria que depois do conjunto de notícias que saíram, dificilmente a pergunta é surpreendente, e portanto a resposta deveria estar preparada. A pergunta não é surpreendente, o tema estava aí, estava a ser discutido. E não estava preparada? Eu não sei se o Ministro a tinha preparado ou não. Se era aquela a resposta que tinha preparado, parece-me que foi mal preparada. Mas não posso responder se ele a tinha preparado ou não. Agora, que ela seja surpreendente é que me custa acreditar. A questão que teria de se dizer, que eu diria numas circunstâncias dessas, é que a questão não faz sentido. Não faz sentido. E eu espero honestamente que não faça sentido Mas e que, então vamos e que não à venha essência. a fazer sentido. Nós temos neste momento 300 pontos base de diferença em relação ao custo da dívida da Alemanha. Estamos, neste momento, com 3,3% de yields da dívida em mercado secundário. Sim. Já começa a subir bastante. Já subiu imenso. Aliás, se olhar isto, são dados do BCE muito recentes, Portugal é o único país da área do euro, o único, em que a taxa de juros a 10 anos subiu entre dezembro de 2015 e agosto de 2016. O Governo dirá que é por causa de uma instabilidade criada no próprio período anterior e que não tem propriamente a ver com esta governação. Repare, entre dezembro de 2015 e agosto de 2016. Em dezembro de 2015 já era este governo. Isto são dados do BCE. A taxa de juros a 10 anos só subiu em Portugal. Em todos os outros países desceu. Todos, sem exceção. A culpa é do governo atual? A culpa tem de ser de quem tem a responsabilidade. Se o governo quer reclamar os méritos do que corre bem, tem de aceitar a responsabilidade do que corre mal. Aliás, é esse o papel do governo. E a verdade é que aquilo que o governo tem feito não tem sido de molde a criar confiança nos investidores. Isso reflete-se naturalmente na dívida pública. Vamos a esse resultado, que já pode falar sem resultado, porque já lá vão 7 ou 8 meses de governação. O governo, o primeiro-ministro, diz... 10, já Obrigado sim? pela correção. Não, já estamos em setembro, Sim, de facto, o tempo passa depressa. O Primeiro-Ministro diz: vamos terminar o ano com um déficit abaixo de 2,7%. Se acontecer, a doutora Maria Luísa Albuquerque vai reconhecer que se enganou? Eu acho impossível que isso aconteça. Acho honestamente impossível que isso aconteça. Já lá vamos porquê é que diz isso, mas vai reconhecer que se enganou se acontecer? Repare, se eu estou a dizer que não vai acontecer e acontecer, é porque obviamente eu me teria enganado. Mas não há insistir nas questões semânticas, mas às vezes, apesar de termos muitos dados, podemos enganar-nos. Evidentemente, mas repare, olhando para aquilo que é a execução orçamental e sabendo como é que funciona, como é que é a mecânica do orçamento. Sim. Quando nós vemos que a receita fiscal está a crescer muito abaixo da meta do Governo. Há mais receita fiscal do que no ano passado, mas está a crescer muito menos do que aquilo que o Governo esperava que crescesse no orçamento deste ano. Temos execução em contas públicas até ao mês de julho. Quando vemos que a despesa com salários está até julho a crescer bem acima da meta do ano e sabemos também que as maiores pressões em termos salariais são agora, porque há
novas reposições no terceiro e no quarto trimestres, e há também a questão das 35 horas, que também tem consequências. Quando vemos as contribuições sociais a crescerem menos do que aquilo que está orçamentado, olhamos para componentes da despesa que estão a crescer abaixo do esperado, que são aquelas que o Governo consegue ir empurrando um bocadinho com a barriga. Mas esse mecanismo, aquisição de bens e serviços, investimento, mas há uma série de despesas dessa natureza que estão contratualizadas. Nos consumos intermédios estão pagamentos de PPPs, estão pagamentos de contratos de manutenção de empresas, estão pagamentos de múltipla natureza, que podem até ser adiados durante algum tempo, mas não podem deixar de ser feitos. Aquilo que acontecia tipicamente no padrão de execução orçamental até ao ano passado, era que o primeiro semestre era pior e no segundo semestre se recuperava. A atuação deste Governo deixou um crescendo de pressões para o segundo semestre. Quando é que portanto, vai as piorar. surpresas negativas, ou o diabo que está escondido, para utilizar a expressão em voga, vai aparecer? É no final de outubro, no final de novembro, no final do ano? Até ao final do ano, necessariamente terá de aparecer. Até porque algumas destas coisas em contas públicas não aparecem, mas depois em contas nacionais aparecem. Por exemplo, os pagamentos em atraso, para que a despesa apareça e influencie o déficit, não é preciso que ela seja paga. Basta que ela seja contratada e a responsabilidade seja assumida. Não acredita que o déficit vai ficar abaixo de 2,7%? Não, de todo. E abaixo dos 3%? Também não. Porque vai não ficar acima dos 3%? Porque o crescimento é tão mais fraco e a composição do próprio crescimento é de molde a ter um impacto ainda mais negativo nas receitas fiscais. E isso é algo que nós estamos em setembro e vamos tendo dados a aparecer continuamente e, portanto, não acho de todo possível que esse resultado seja alcançado. Acho que aritmeticamente não é possível. Estou. Mas em relação àquilo que foi o próprio processo anterior de sanções, e não queria repescar aqui toda essa discussão, porque é longa. Aliás, o próprio PSD estava contra as sanções, disse publicamente, claro. Mas a verdade é que a partir de determinada altura começou a dizer que se houver sanções, o Governo será o culpado. Este Governo atual será o culpado. E afinal não houve sanções. Não se colaram demasiado a essa hipótese de haver sanções? A questão divide-se em duas partes. Sim, e esta pergunta não é sobre finanças nem economia, é eminentemente política. Não se colaram demasiado a essa aposta em que ia haver sanções e atribuição de culpa ao atual Governo? Até porque haver sanções por causa do déficit do ano passado não faz francamente sentido. Não faz francamente sentido. O déficit do ano passado, reportado pelo Eurostat, excluindo os efeitos do setor financeiro, é 2,8%. Mas a Comissão Europeia não ficou convencida disso. Desculpe. A Comissão Europeia não ficou convencida disso. Isto é o Eurostat que reporta. Quem reporta o déficit é o Eurostat. O Eurostat reporta o déficit com tudo e, portanto, com tudo dava 4,4%. Mas depois há um julgamento político sobre isso e a Comissão Europeia, se aceitasse isso tudo, não continuava com o procedimento por déficit excessivo. Houve um julgamento que a Comissão fez e, obviamente, eu não sei o que é que a Comissão discutiu ou em que termos é que discutiu, mas sei que para algumas avaliações que não são as que decorrem do Eurostat, que é completamente taxativo e factual, há uma discussão que se tem entre o Ministério das Finanças e a Comissão Europeia e os técnicos da Comissão Europeia, nomeadamente para a discussão do que é que são medidas estruturais, o que é que são medidas pontuais, e essa discussão, olhando para os números que depois apareceram, essa discussão não pode ter sido bem feita. Continua a acusar o Governo atual de não ter feito essa discussão como devia ser, mas também na mesma linha pode acusar a Comissão de querer ter penalizado o Governo atual, não aceitando a argumentação. A Comissão não penaliza governos, da mesma forma que quem nos vê de fora não vê governos, vê países. Estamos a falar de Portugal. Defender o déficit do ano passado era do interesse de Portugal, independentemente de ser o outro governo ou este, até porque a execução orçamental em dezembro é um mês muitíssimo relevante para a execução orçamental, porque em dezembro há muitas vezes possibilidade de adiar ou antecipar determinadas decisões em função da margem que se tenha naquele final do ano. Quem fecha o orçamento, as pessoas tendem a pensar que quem teve o orçamento durante 11 meses tem a responsabilidade toda, porque no último mês não se pode fazer nada. É verdade que os 11 meses pesam mais, mas aquele último mês, em termos de execução orçamental,
permite que sejam feitos ajustamentos que às vezes fazem toda a diferença, mas eu não vou entrar por aí. Também iria, não vou entrar por em aí. espelho reverter para o Governo atual dizer que resolveu muitos problemas no final do ano, quando entrou em funções em relação ao déficit de 2015. Bom, portanto, se tivermos tempo continuávamos para falar, aqui se a tivermos discussão. tempo para falar Peço do outro não, problema, porque também podemos falar da questão do Boni, com todo o gosto. Isso já lá vamos, porque essa questão é altamente relevante, mas temos que evoluir nos vários pontos, porque senão não temos tempo de chegar a eles todos. O Governo, aliás, o próprio Ministro da Economia esteve neste mesmo estudo há poucos dias e quis rebater ponto por ponto tudo o que eram as perguntas sobre os indicadores económicos. E se formos um a um, não querendo ser exaustivo, mas vamos ao abrandamento do PIB e à quase estagnação. Resposta do Governo atual já estava a abrandar desde o segundo trimestre do ano passado e, portanto, era uma tendência e que agora já há sinais de que vai crescer. Exportações baixaram muito, respostas já estavam a cair desde o Governo anterior. Desemprego parou de descer. Este Governo contesta e diz que a economia já está a criar empregos, portanto, ainda hoje, esta quarta-feira, o Ministro das Finanças disse na Assembleia que há mais de 90 mil novos empregados registados. E, portanto, tem argumentação para cada ponto. O desemprego não é um indicador avançado da economia, Sim, é o contrário, precisamente. E, portanto, pretender dizer que o desemprego está melhor é sinal que a economia vai recuperar. É inverter completamente, sim, a relação de causa e efeito. Eu sou o culpado dessa associação porque estou aqui a utilizar o critério jornalístico, que é juntar vários indicadores. Não certo. É o mais rigoroso, eu sei. Não é. Mas para cada indicador que o PST e a oposição dizem que está mal, e muitos analistas dizem que está mal, há uma contra-resposta a dizer não. Ou era herança do passado ou já está a recuperar. Deixe-me contextualizar. Aquilo que acontece normalmente quando há uma mudança de ciclo político, há uma incerteza quando se aproximam as eleições. E, se olharmos estatisticamente, é muito frequente acontecer que haja um abrandamento, um adiar de decisões quando nos aproximamos de eleições, porque os investidores, os agentes económicos, não sabem o que vai acontecer e preferem esperar para ver. E é muito frequente isso levar a um abrandamento. Portanto, a culpa não foi sua nem do seu governo. A questão que se coloca é dizer que isso era uma tendência. Aquilo que é um abrandamento num período pré-eleitoral é uma coisa que acontece com muita frequência pela incerteza que uma mudança de ciclo político sempre traz. É da natureza da mudança do ciclo político. A questão é, depois dessa incerteza ser clarificada, ou seja, depois das eleições, depois de haver um governo, estando eliminada essa incerteza, haveria condições para retomar uma trajetória de crescimento. E isso é que não aconteceu. E isso não aconteceu por factos muito concretos, que são as decisões deste Governo. Este Governo decidiu deliberadamente um conjunto de matérias que abalam a confiança dos investidores. Desde logo, tem como apoio parlamentar 2 partidos que são abertamente hostis à iniciativa privada, ao investimento estrangeiro, às regras da disciplina da moeda única e que o dizem abertamente. Olhando de fora, aquilo que os investidores pensam naturalmente é que as condições de confiança, de estabilidade, estão prejudicadas. Quando havia uma reforma de IRC que tinha sido consensualizada com o próprio Partido Socialista, que dava uma perspectiva de previsibilidade fiscal, que logo à cabeça é interrompida e se diz que isso não vai acontecer. Portanto, todo este conjunto de atitudes, em vez de resolver o problema da incerteza de um período pré-eleitoral, o que fez foi trazer uma certeza que era pior do que a incerteza. E é por isso que o investimento está a cair e está em valores negativos que são recorde desde há vários anos. Eu vou também falando com várias pessoas que observam o país de fora e que dizem que têm receio de investir porque não sabem o que é que pode acontecer. Não sabem o que é que pode acontecer em termos de políticas do próprio governo. Até que ponto é que o seu investimento está seguro, até que ponto é que os contratos são fiáveis. E isso decorre de ações concretas que este governo tomou logo que tomou posse e que fazem parte do acordo da maioria que o sustenta. E, portanto, dizer que isto é alguma responsabilidade do governo anterior, eu confesso que nem consigo perceber de onde é que vem o argumento. Porque não faz sentido. O governo atual... A menos que se ache que o governo não pode fazer nada e não consegue mudar nada. Se o governo disser, eu não consigo influenciar nada, não consigo fazer nada, isto segue o seu rumo sozinho, então a conversa é outra. Mas, primeiro, isso não é verdade, e ainda bem que não é verdade, que os governos podem fazer coisas e devem fazer coisas positivas, naturalmente. O governo atual vai aumentar impostos? Foi hoje dito, por parte do Ministro das Finanças no Parlamento, que sim, que iria... aumentar ou que poderia aumentar,
se me recordo corretamente da formulação, é que será uma coisa parecida com 2016. Portanto, se for parecido com 2016, sim, vai aumentar impostos. Aumentaram os impostos. E isso é negativo? Aumentarem os impostos é negativo, com certeza que é negativo. E agora tenho que lhe perguntar, e que autoridade moral tem o PSD para dizer que isso é negativo quando os aumentou de uma forma muito acentuada? A autoridade moral de quem teve de tirar o país de um resgate, executar um memorando dificílimo e não tinha, de facto, alternativas. É que nós não fizemos só isso, nós fizemos muito mais corte de despesa do que aumento de impostos. Mas as dificuldades para... A discussão ainda hoje continua sobre isso. Mas os números são bastante claros e pode-se e provavelmente deve-se ter essa discussão. Sabemos quais são as dificuldades e os obstáculos a reduções mais marcadas da despesa. E sabemos que tivemos de deitar mão a todos os instrumentos porque herdámos uma situação de emergência e um país praticamente falido. Agora, é receber um país que já está em crescimento, que ultrapassou essa fase de emergência, que tinha, no final do ano passado, os juros baixíssimos. Chegámos a ter os juros ao nível da Itália. E agora estamos praticamente no dobro, nos 10 anos. Receber um país assim e dizer que tem de aumentar impostos é uma opção política, não é uma inevitabilidade, não é falta de alternativa, é mesmo uma opção política. Vamos a cada uma das grandes áreas de impostos. Em relação ao IRS, o Ministro diz que não aumenta, até desagrava a carga fiscal, mas também nunca disse que não irá mexer nos escalões superiores do IRS. Disse claramente que não mexe nas taxas, mas não disse que não mexe nos escalões. E continua a haver a hipótese de haver um novo escalão na base. Faz sentido este tipo de abordagem? Como digo, são opções políticas e o IRS também é um imposto progressivo e mexer na progressividade é uma opção política naturalmente. O IRS é um imposto que metade das pessoas, das famílias, não paga e é a outra metade que paga e é uma fatia relativamente pequena dos contribuintes que suporta a esmagadora maioria da receita do IRS. A questão de saber se faz sentido fazê-lo, quem está nos escalões, eu não digo até nos mais elevados de todos, porque isso há muito pouca gente. Se agora, o limite mínimo dos 40 mil passar para 37 mil, já apanha muita gente da classe média. 37 mil, 40 mil, são pessoas ricas, quem ganha 40 mil euros por ano? São 1.700 euros por agregado, 800 euros por cada um, se ganharem igual. Se isso é ser rico e justifica um agravamento do IRS, francamente, eu acho que isso claramente é um erro e prejudica aqueles que trabalham, que se esforçam, aqueles que têm mais qualificações e que têm um salário, infelizmente o salário médio em Portugal é muito baixo, que têm qualificações acima da média, que têm salários acima da média e aquilo que o Estado lhes dá em recompensa é tributá-los ainda mais. O IRS já é muito elevado para toda a classe média e para aquela classe média alta ou classe alta, que é muito reduzida. Nós temos, infelizmente, poucas pessoas nessa categoria. Oxalá tivéssemos muitos ricos. Não havendo aumento de IVA, é admitido pelo Governo que pode aumentar os outros impostos sobre o automóvel, novamente, sobre o tabaco, sobre o álcool. Eu não conheço nenhuma proposta concreta, não tenho a certeza de ter percebido que não foi particularmente clara. Mas é inibidor da atividade económica, por exemplo, mais impostos sobre o setor automóvel? Os impostos, combustíveis? Os impostos induzem sempre comportamentos e se quiser ter uma tributação sobre decisões de consumo, é preciso primeiro pensar que não se está apenas a afetar decisões de consumo. O imposto sobre os combustíveis afeta diretamente a atividade económica, afeta diretamente as empresas e não apenas as famílias. Afeta diretamente as empresas, mas afeta também as famílias. E, sobretudo, são impostos que são cegos. Aliás, eu lembro-me do PCP protestar veementemente contra os impostos que são cegos e que afetam tanto os ricos como os pobres. Aparentemente é uma coisa que já não os preocupará muito, a julgar pelo orçamento de 2016 que aprovaram, mas tem de facto essa carga. Agora, eu tenho muita dificuldade em pronunciar-me sobre uma política fiscal ou medidas de política fiscal que não conheço. Há coisas muito concretas, até já vinha no programa eleitoral do Partido Socialista, como por exemplo fazer um agravamento de impostos sobre o património. O programa eleitoral do Partido Socialista vinha imensa coisa que eles não fizeram. E fizeram imensa coisa que não estava lá. Portanto, mas o PSD não também, uma base os partidos são muito parecidos nessas coisas. Este caso é particularmente contrastante. Sim, no caso da tributação dos impostos do património, há claramente a intenção de se agravar e até introduzir alguma progressividade, no caso do IMI, contando com o valor da própria casa comprada, agravando a taxa de IMI, o que é uma progressividade. Sim. Isso é penalizador para a economia?
Nós temos um setor imobiliário que sofreu, como a generalidade dos setores, muito durante a crise e que começou a recuperar e que tem permitido dar fôlego também a uma parte importante da economia. Penalizar com as mexidas que estão anunciadas na lei do arrendamento e carregando mais nos impostos sobre o património, parece-me que vai fazer com que um setor que até estaria a correr melhor vá novamente correr pior. Dou-lhe o exemplo do Chipre. O Chipre, que teve um programa duríssimo, que tem uma economia muito pouco diversificada e que teve os problemas que sabemos do resgate, uma das coisas que fez foi baixar o imposto sobre o património imobiliário, o nosso IMI, e o nosso IMT, o Imposto sobre Transações. Com todas aquelas dificuldades, foi uma das coisas que fizeram, porque precisamente não quiseram penalizar uma área onde a economia ainda poderia ter algum dinamismo. Portanto, está na hora de o PSD apresentar ou um orçamento alternativo ou propostas concretas para o orçamento de 2017. O PSD ganhou as eleições, é algo que é importante lembrarmos, com um programa que depois foi chumbado no Parlamento. E foi chumbado no Parlamento com uma alternativa que foi dita na altura que era pela positiva, embora não se cansem de repetir que a principal vantagem desta solução é impedir a outra, o que me parece um conceito de alternativa positiva bastante estranho. Mas adiante. Esta maioria assumiu a responsabilidade de, não deixando de governar quem tinha ganho as eleições, de assegurar a responsabilidade. E essa responsabilidade reflete-se, em primeiro lugar, na elaboração e da aprovação do orçamento. Portanto, não há propostas, nem orçamento alternativo, nem participação nós não nos vamos pronunciar, pela construtividade de alguma solução. Nós não nos vamos pronunciar enquanto não virmos o orçamento. O que me parece é que nós estamos em posições tão opostas. O Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco não têm feito outra coisa, desde que assumiram responsabilidades governativas, que não seja desfazer o que nós fizemos. E, portanto, não consigo perceber como é que alguém que se dedica durante os 10 meses que decorrem a desfazer o que nós fizemos pretende que nós façamos outras coisas. Acho sinceramente que é um discurso que não faz sentido. Se desfizeram tudo o que nós fizemos, querem que nós façamos agora o quê? E, portanto, nós não nos pronunciamos sobre o orçamento antes de o conhecer, mas é importante realçar, o orçamento é um instrumento indispensável à governação. A responsabilidade desse orçamento, desse instrumento e dessa estabilidade é de quem decidiu não permitir a solução que saiu das eleições, diretamente das eleições, e criar outra. Muito bem, mas essa responsabilidade não pode ser eludida. Mas, pelos vistos, o povo gosta de reversões e gosta das medidas que estão a ser tomadas, uma vez que as sondagens já dão um claro destaque ao Partido Socialista e o PSD estagnar ou até recuar em intenções de voto. Se calhar o vosso discurso não está a ser passado com eficiência. Eventualmente. Eu, relativamente às sondagens, recordaria apenas 3 coisas. Até muito perto das eleições legislativas de 2015, as sondagens previam uma derrota. Até muito, muito perto das eleições. Não, as sondagens previam uma derrota da coligação PSD-CDS, que ganhou. Sim. As sondagens, só para ir buscar exemplos mais recentes e que nem são portugueses, em Inglaterra previam que o Brexit nunca ganharia. As sondagens em Espanha previam que o Podemos passava à frente do PSOE. Eu teria algum cuidado na interpretação das sondagens e teria alguma preocupação na qualidade das sondagens. Como vice-presidente do PSD. Naturalmente, eu não estou a minimizar isso, nem estou a dizer que a questão não seja importante, mas nós, aquilo que fazemos e aquilo que dizemos, reflete as nossas convicções, a nossa visão, a maneira como nós observamos o que está a acontecer e a construção de uma alternativa. Portanto, mantém-se nessa linha. Nós não podemos mudar as nossas convicções porque as sondagens aparentemente dizem que as pessoas não estão a perceber. Se esta é a nossa convicção, é a alternativa que construímos, mas nós somos democratas. Se construindo uma alternativa, numas eleições, os portugueses vierem a preferir outra, nós nunca nos passaria pela cabeça não respeitar e, portanto, mudar em função de sondagens, eu acho que isso não deve andar muito longe da definição de populismo, e isso nós não somos, nem queremos ser. Foi bem claro, eu pergunto-lhe porque é que acha que a cada resultado menos positivo da atuação do Governo, na área económica e financeira, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vem sempre justificar o Governo, às vezes antes dele próprio se justificar. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, fala com muita frequência e fala
sobre tudo o que está a acontecer, incluindo os indicadores, mas fala também sobre múltiplas outras coisas. Isso é a forma. E o conteúdo? Já me fizeram essa pergunta. O Presidente disse desde o início que dá muito valor à estabilidade política, que entende que a estabilidade política é um valor a preservar. Depende do ponto de vista, mas não acha que, segundo os analistas, de Marcelo Rebelo de Sousa não descansa enquanto não tirar o Dr. Pedro Passos Coelho da liderança do PSD? Eu tenho ouvido analistas e comentadores dizerem coisas inconcebíveis. E, portanto, se há coisa que eu não faço é comentar comentadores. Não sou comentadora nem comento comentadores e, portanto, não comento. Por mim, acho que estas perguntas são relevantes porque não digo que não, e eu vou responder. Aquilo que é a minha interpretação do que o Presidente da República faz é a forma como ele entende que melhor preserva a estabilidade política. É a dedução que eu faço, essa é a sua interpretação da melhor forma de preservar a estabilidade política. O que é que o Sr. Presidente eventualmente pensa de diferente? Isso tenho de lhe perguntar a ele, eu não sei o que é que ele pensa. Vou arriscar uma pergunta a que se calhar me responde com essa observação que terá que se perguntar a ele. Será que as divergências entre Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Passos Coelho terão a ver com a maneira como foi resolvido o BES? Não faço a mínima ideia. Primeiro, tenho esta curiosidade. Não sei. Assumo a responsabilidade da pergunta. Não, e nem sequer lhe sei classificar isso que classificou como divergências. E se existem e se têm alguma origem, não faço a mínima ideia. É a resposta completamente honesta. Ok. António Costa queixou-se que o anterior governo deixou os dossiês da banca, os grandes dossiês da banca, por resolver, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, e que houve 8 tentativas para resolver o problema, negociando com a Comissão Europeia. O governo anterior não conseguiu. António Costa e Mário Centeno dizem que conseguiram em pouco tempo, em poucos meses, e com um resultado não só da autorização para financiar a Caixa, mas também não levando isso a déficit, esse gasto a déficit. Portanto, foi uma vitória em várias vertentes de análise, foi uma vitória deste governo. Vamos por partes. A Caixa foi recapitalizada durante o nosso governo. A Caixa, neste momento, tem em curso ainda o plano que decorreu da recapitalização feita em 2012. Mas então não chegou. Esse plano ia até 2017. Ou seja, de acordo com o plano que foi traçado em 2012 e com a recapitalização que foi feita em 2012, a Caixa teria até ao final de 2017, portanto, não é este ano, é no próximo ano, para devolver os cocos e dar por encerrado o processo da anterior recapitalização. Aquilo que aconteceu foi, por razões várias e que são explicadas, aliás, o próprio, agora ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, teve a ocasião de explicar quais foram os fatores que levaram a que a Caixa tivesse chegado à conclusão, ainda muito antes do limite desse prazo, que não teria condições para devolver os cocos e teria de haver alguma outra atuação. Mas o governo anterior, eu enquanto Ministra das Finanças, não tratei desse assunto. Eu não abordei com a Direção-Geral de Concorrência e com as autoridades europeias nenhuma nova recapitalização da Caixa. Esse tema não era um tema urgente. Estávamos em 2015 e era um tema que eventualmente teria de ser tratado em 2016, quiçá em 2017, mas eventualmente em 2016. Então, a que é que atribui a classificação de urgente por este governo? Bom, muito urgente não devia ser, porque o governo entrou em novembro, estamos em setembro e a recapitalização ainda não aconteceu e parece que o plano só está fechado daqui a 2 meses. Estamos a falar de um ano. E, portanto, o muito urgente demorar um ano, acho que isso é evidência de que não era muito urgente. Era um assunto para tratar. Mas, com certeza, mas algum governo espera entrar e não encontrar assuntos para tratar? Um país tem sempre assuntos para tratar. A essência da decisão de atribuir 2,5 mil milhões de euros e mais uma parte de capitalização privada, enfim, dinheiro que há de permitir que a Caixa agora funcione folgadamente ou pelo menos descansadamente durante os próximos tempos. Há de convir que, do ponto de vista da estabilidade do Banco Público, é uma vitória do Governo. Deixe-me só concluir. Uma vitória do Governo colocar 5.100 milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos, mas uma vitória, eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber a questão da vitória. Portanto, a vitória é, supostamente, poder recapitalizar o seu banco. Com a autorização da Comissão Europeia, não levando a déficit. Sim, com a autorização da Comissão Europeia, não é a Direção-Geral da Concorrência que determina se vai ou não vai a déficit. Sim, há de ser o Eurostat. Há de ser o Eurostat. Mas a Direção-Geral de Concorrência diz é que tem que fazer em condições de mercado. Aquilo que nós sabemos, e infelizmente ainda sabemos muito pouco, mas sabemos que com esta recapitalização há um plano de reestruturação que será muito agressivo,
ou pelo menos são essas as indicações. Portanto, é imposto um plano de reestruturação que é muito agressivo e há feita uma exigência da entrada de dinheiro de privados. Há muita coisa neste processo da Caixa que simplesmente ainda não se sabe. Aliás, não obstante nós termos perguntado, nomeadamente no Parlamento, muitas vezes não conseguimos ainda saber os detalhes. Os montantes, o Ministro já veio dizer que só daqui a 2 meses é que estarão fechados. Mas as razões da divisão naquelas parcelas, o porquê da exigência da entrada de dinheiro privado, o porquê de termos uma obrigação da entrada desses fundos privados, o que é que isso significa? Quem é que vai proteger? Deixa-me só acabar o raciocínio. Obrigações fortemente subordinadas, o que significa que é a dívida que pode ser transformada a qualquer momento noutra coisa. Quase capital, porque é essa a definição. Esse dinheiro privado vai ser colocado junto de quem? Vai-se pagar quanto? E o que é que acontece se na maturidade, que também não sabemos qual é, não puder haver devolução desses fundos como não houve dos cocos? As pessoas que ficam com ações da Caixa. Essas questões e é uma privatização encapotada. Estas questões estão a ser perguntadas e não estamos a obter respostas. E, portanto, para poder dar uma visão completa do que acontece na Caixa, eu tenho de ter mais informação do que aquela que tenho. Agora, o processo foi lamentável. Todo o processo de nomeação da administração, o tempo que se arrastou, um assunto urgente, fica-se desde o final do ano até ao final do mês de agosto para substituir uma administração e passa-se pela humilhação do BCE dizer que dos 7 executivos há 3 que têm que tirar um curso. Diz qual é o curso, qual é a universidade, que tem de ter aprovação. Isso não aconteceria porque não levaria essa lista ao BCE? Comigo não acontecia aceitar um lugar desses, devo dizer. Eu, se tivesse sido convidada para um banco e o BCE dissesse que eu podia lá ficar, mas em 6 meses tinha de estudar, eu não aceitava. Acho que este processo teve muito de humilhante para o país e para a instituição, que é uma coisa que me custa, porque isso transcende os governos. Estamos a falar de Portugal e estamos a falar de uma instituição relevante como a Caixa Geral de Depósitos. Classificar isto como vitória, porque pode fazer a recapitalização da Caixa, nós não sabemos o preço. Honestamente, nós sabemos um valor global, mas não sabemos verdadeiramente o preço. O que é que isso significa? Quantos balcões vão fechar? Quantas pessoas vão sair? Que negócio internacional é que vai ser alienado? O que é que a Caixa pode ou não pode fazer? E vai receber esse dinheiro todo para fazer o quê? Portanto, eu não consigo classificar de vitória ou de derrota uma coisa que eu nem sequer sei o que é. Reverte contra o governo anterior que não fez essa reestruturação na extensão que devia ser feita. O governo e a administração anterior. A Caixa Geral de Depósitos aplicou o plano de reestruturação da recapitalização de 2012. Da recapitalização não vamos de 2012. insistir muito nesse ponto, mas a verdade é que sabe-se perfeitamente que uma dimensão que a Caixa tem não poderia continuar no mercado em que estamos. Portanto, aí deveria ter sido resolvido antes. Mas resolvido antes, eu confesso, eu não percebo esse argumento, José Gomes Ferreira. Resolvido antes quando? A Caixa foi recapitalizada em 2012. Tinha um plano de reestruturação em execução em 2015. Tinha até 2017 para completar esse plano. Tinha de se ter antecipado um plano de recapitalização para mais cedo. Como, porquê, com que base? A Caixa não falhou nenhum rácio de capital. Portanto, o que me está a dizer é como se a questão se tivesse colocado em 2012 e nós a tivéssemos ignorado. Então está-me a sugerir que não havia um problema, não havendo um problema das contas, foi lá posto dinheiro a mais do que é necessário. Eu não estou a dizer que não houve... Temos que entender assim. Não tem de entender assim, ou então eu estou-me a explicar mal. O que eu estou a dizer é, a Caixa teve uma recapitalização em 2012. Com essa recapitalização, teve um plano de reestruturação que estava a pôr em prática. Por razões, nomeadamente por uma diferença muito grande entre aquilo que eram os pressupostos originais e aquilo que se veio a materializar, até em termos de enquadramento de taxas de juros, a Caixa não conseguiu os resultados que esperava conseguir, o que levou a necessitar de uma nova recapitalização. Não é que o processo anterior não tenha sido bem feito ou que se tenha ocultado alguma coisa. Mas na sua opinião, então, não era urgente? Repare, se fosse urgente, como é que justifica que só venha a acontecer um ano depois? Uma coisa que é urgente não demora um ano a ser resolvida. Está bem, sabemos que com as peripécias que aconteceram demorou mais tempo. Mas se fosse urgente, não esperava. Em relação ao Banif, se fosse urgente, não esperava. Em relação ao Banif, de facto, tinha que ter uma solução no final do ano passado, porque a 1 de janeiro entravam em vigor as novas regras da resolução
e não tendo sido referido oficialmente, mas a verdade é que poderiam ser mobilizados depósitos, grandes depósitos, e muitas das pequenas, médias e grandes fortunas, até, nomeadamente dos Açores e da Madeira, seriam mobilizadas. Isso seria um problema político gravíssimo. E quando o Governo diz deixar-nos este dossiê para resolver e nós é que tivemos que resolver rapidamente, eu também lamento os 3 mil milhões de euros que pusemos lá, mas há alguma razão que assista ao Governo atual nesse dossiê. Posta a questão assim. Posta a questão assim. Ora, eu acho que concluiu bem a sua frase. Posta a questão assim. O processo do Banif estava, quando eu cessei funções, estava a iniciar-se um processo de venda voluntária. Esse processo de venda voluntária teria permitido que as perdas para o Estado tivessem sido muito mais limitadas. Estes cenários são conhecidos, isto foi tudo analisado, dissecado na comissão de inquérito que decorreu no Parlamento. Certo, e, portanto, mas não houve essa venda, portanto, quem manda etapas na explicação? Não houve essa venda, mas perceber porque é que não houve essa venda é uma parte muito importante. Mas... Porque é que essa venda não aconteceu? O que é que aconteceu entretanto? E a fuga de depósitos, se olhar os pressupostos da resolução por parte do Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução, aparece lá à cabeça a fuga de depósitos. E, portanto, isso é uma coisa que não pode ser imputada ao governo anterior. Eu em bom rigor, sempre disse que nunca gostaria, como jornalista, de ter no meu currículo uma responsabilidade ou uma suspeita de responsabilidade por ter havido uma corrida a um banco qualquer. Por isso temos tido sempre muito cuidado nas notícias sobre o banco. Houve uma corrida a um banco que toda a fundamentação da resolução indica que foi a causa primeira da necessidade de resolução naquele dia 20 de dezembro. Aliás, não tendo a fuga de depósito, os bancos só podem ser resolvidos por duas coisas. Ou falta de capital ou de liquidez. Sim, mas a mais rápida é a falta de liquidez. O banco não tinha incumprido rácios de capital e, portanto, se não tivesse havido a fuga de depósitos, eu não vejo sequer como é que se justificaria legalmente a resolução do banco. Está a sugerir que alguém fez a fuga de informação para haver este acelerar de processo? Não estou a sugerir isso. Eu só estou a dizer é que há elementos que aconteceram que precipitaram o resultado, que impediram uma venda voluntária, e há toda uma parte do processo que me parece, francamente, muito mal gerida. Aquela história de quando o Ministro das Finanças vai à Comissão de Inquérito, perguntado, diz que não falou com ninguém. Depois aparece um e-mail da Presidente do Mecanismo de Supervisão a dizer, na sequência da nossa conversa, está tudo acertado para o Santander. Quer dizer, há então, o nitidamente mentiu? Algo... Bom, mentiu claramente. Foi perguntado se tinha falado. Ele disse que não tinha falado e depois aparece um e-mail e a própria Presidente do Fundo do Mecanismo de Supervisão Europeu disse no Parlamento Europeu que sim, que tinha falado com o Vítor Constâncio e com o Mário Centeno. E ele disse que não tinha falado. Portanto, isso parece-me completamente factual e, enfim, nem sequer questionável. A forma como o processo se concluiu, naquela fase, seria um processo muito exigente, mas era possível ter vendido. Note que, apesar daquelas circunstâncias, chegaram a aparecer 4 propostas em cima da mesa. E, portanto, havia interesse na compra do banco. O desfecho depois, de facto, foi outro e teve um custo que é absolutamente desproporcionado. Infelizmente não tínhamos aqui muito tempo, porque a minha suspeita é que o próprio setor bancário manobrou para não ter que ficar com um banco de transição que iria parar ao Fundo de Resolução e os bancos do sistema tinham que o pagar, com caixas de depósitos incluída, mas isso pode ser uma teoria da conspiração. Eu não entro em teorias da conspiração, mas devo dizer que participei nas negociações da União Bancária. Sob a forma de pergunta para os espectadores, acho que vale a pena. O princípio da União Bancária é que é o sistema financeiro a pagar os seus próprios problemas e não os contribuintes. E alguém não quis que o setor financeiro todo arcasse com estas questões do Banif. Na resolução do BES. O dinheiro pode demorar muito tempo a voltar, mas tem de voltar porque a lei obriga. Está a concluir que a minha Não, eu não estou a concluir teoria da conspiração. Pergunta, é legítimo. Não sou eu que estou a fazer. Ok. Temos que avançar rapidamente, o tempo voa. Durão Barroso é considerado por Juncker como não devendo ter o estatuto de ex-presidente da Comissão Europeia, porque vai trabalhar precisamente para o Goldman Sachs, que quer se queira, quer não funciona como um gigantesco lobby. O que é que acha desta posição do Presidente da Comissão Europeia? Eu acho a história triste, porque acho que é francamente discriminatória. Acho que é porque é Durão Barroso e porque é o Goldman Sachs. Porque não se colocaria com outro ex-presidente ou ex-comissário ou eventualmente com outra instituição. Portanto, eu acho que há francamente aqui discriminação. A questão de ser o Goldman Sachs é algo que exacerbou determinados sentimentos, como se os clientes do Goldman Sachs...
O exemplo que vem sempre é venderam produtos à Grécia para ocultar o resultado das contas públicas. Acha que a Grécia não sabia? A Grécia não os comprou com essas intenções. A Grécia não comprou com essas intenções. A Grécia podia ter dito que não. Olha, eu dou-lhe até o exemplo dos swaps. Nas investigações sobre o subprime sabemos que uma parte do Goldman vendia os produtos armadilhados e a outra parte apostava na queda e no rebentar da bolha. Até lhe dou o exemplo dos swaps, sim, que é um caso com que eu lidei diretamente. Se formos falar nisso, nós temos daqui hoje. Assim, a mim também me ofereceram os produtos que foram vendidos a outras empresas e que deram aquele prejuízo. Sim. Responsabilizar só uma das partes parece-me ofereceram-lhe quando estava na Refer. Ofereceram-me quando estava na Refer, com certeza, e eu não comprei, disse que não percebia aqueles produtos, não queria aqueles produtos. Então a culpa é de quem oferece e de quem compra, é como no negócio da droga. Quem compra e quem vende é o culpado. A culpa é das duas partes. Portanto, neste caso particular, é preciso... Primeiro, uma coisa que eu acho que os portugueses não têm, se calhar, essa percepção, mas que é importante ser dito. Durão Barroso foi fundamental para Portugal enquanto Presidente da Comissão Europeia. Foi muito importante para o país ter um Presidente da Comissão Europeia português, ter aquele Presidente da Comissão Europeia nos nossos momentos mais difíceis. Nomeadamente na concessão da ajuda durante o período da assistência. Nomeadamente do período de resgate, nomeadamente todas as dificuldades que nós tivemos, foi muito importante para Portugal ter aquele Presidente na Comissão Europeia. O homem que lá esteve 10 anos. E haverá com certeza muita gente, aliás, como já na recondução havia muita gente que não queria, que, enfim, tem recalcamentos antigos e isso com certeza também. Acho que esta questão, há múltiplos ex-comissários que deixaram de ser comissários, foram trabalhar para o setor privado, se calhar até e provavelmente até também para o Goldman Sachs e que não causaram este alarido. Portanto, há aqui questões que são discriminatórias, acha que ele está a ser vítima de forças mais vastas e de interesses mais vastos e de uma espécie de vingança? Provavelmente também haverá esse elemento. E ele já não é Presidente da Comissão Europeia. Já foi Presidente da Comissão Europeia e, portanto, é uma pessoa que já não decide, já não manda, já saiu. E, além do mais, de acordo com as regras da Comissão Europeia, ele não violou nenhuma. Que esse é que é o ponto. Fazem-se as regras para definir o comportamento. As pessoas seguem as regras e depois dizem, pois, mas... Está bem, cumpriu as regras, mas não devia. Então para que servem as regras? Não gostaria as regras são para serem deixar seguidas. Este tema sem referir ligações, algumas delas públicas e notórias, ao Goldman Sachs, ao Banco Goldman Sachs, nomeadamente de José Luís Arnaud, que trabalha para esse grupo. E foi Presidente da Assembleia Geral da empresa ANA, esteve ligado ao que foi o contrato da concessão, esteve ligado ao que foi a privatização e depois a empresa ANA é privatizada e aumenta 13 vezes seguidas as taxas aeroportuárias. E não ficamos por aqui, há uma privatização de uma empresa CTT e eu estou a falar de casos durante o seu mandato, que é vendida e há estudos de universidades portuguesas que dizem claramente que foi vendida por um preço abaixo, nomeadamente há um que diz que foi vendida por pelo menos um terço menos do que deveria ter sido. E aparece a Goldman Sachs como acionista. E, portanto, eu que sou jornalista, sou pago para fazer perguntas, tenho que lhe fazer estas perguntas. Não se sente incomodada com estes casos e com estas ligações? A minha responsabilidade enquanto governante nesses processos de privatização foi gerir processos transparentes e vender nas melhores condições que me fossem oferecidas. A ideia, e com todo o respeito, os estudos que dizem que o valor era muito maior, nós vivemos numa economia de mercado. O valor é o que alguém paga. Se valesse 3 vezes mais, só esse estudo é que tinha a chave para perceber isso. Então não havia investidores que deveriam ter percebido que valia 3 vezes mais e que pagassem. São processos competitivos. Eu disse, valia mais um terço pelo que foi vendido. Para o caso tanto faz. Isso presume que os investidores não conseguem fazer essa avaliação. Então, se os investidores não conseguem, como é que quem faz estudos consegue? As ações foram todas vendidas. As ações foram todas vendidas. Não é que significa que não ficaram ali num limite. Todos os processos de privatização foram feitos em ambiente competitivo, vendidos à melhor oferta, ao melhor preço. O mercado é o único meio realmente fiável de determinação do melhor preço. A questão da ANA e de ter aumentado as taxas aeroportuárias, o tráfego também não para de aumentar. Aquilo que define as taxas aeroportuárias é um grupo de aeroportos comparáveis, relativamente aos quais, ou seja, a tarifa nunca é definida, isso faz parte das regras para não perdermos competitividade, a tarifa só pode ser aumentada
de forma a nunca perder competitividade com esse conjunto de aeroportos. Esse modelo é o que garante que a competitividade é mantida. E se olhar para o crescimento do número de passageiros em Lisboa, ele não parou de crescer e, portanto, não houve perda de competitividade. Digamos que não foi propriamente por uma intenção da própria empresa e por ter aumentado muito a qualidade da oferta. O país é que cresceu em turistas que nos visitam, houve muito mais gente a sair e, portanto... Poderá achar que a qualidade da gestão aeroportuária não influencia. Eu quero acreditar que a qualidade da gestão tem influência. Justificar tanto aumento... Se as pessoas viessem para Portugal e tivessem problemas nos aeroportos, como nos lembramos de ouvir falar que se perdiam malas, que havia atrasos, que os serviços não funcionavam, isso também afasta turistas. É importante ter aeroportos bem geridos e competitivos também. Última pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Mas deixe-me só concluir só uma coisa. Sim. Esta questão de dizer que a Goldman Sachs está metida nisso, o Estado não contratou a Goldman Sachs para nenhum processo. Agora, não pode impedir a Goldman Sachs, enquanto agente de mercado, de comprar aquilo que está à venda. Era o que mais faltava. Eu sei que não, portanto, foi a minha interpretação de jornalista a ligar as pontas de coisas que parece que não estão ligadas. Mas é importante dizer as coisas, porque se fica só a pergunta sem uma resposta, pode ficar a ideia que há algum tipo de ligação. Não há ligação absolutamente nenhuma. Por isso que está aqui e é importante. Foi vendido num processo competitivo, com assessores que foram escolhidos, também eles num processo de acordo com as regras, vendeu-se à melhor oferta. E deixe-me dizer-lhe, a venda da ANA foi o melhor negócio aeroportuário de sempre no mundo, em múltiplo de EBITDA. Depende do ponto de vista, eu não digo que não. Em múltiplo de EBITDA, que é o critério que eu estou a utilizar. Última pergunta, não posso deixar de lhe perguntar se já participou em algum processo de análise de compra de créditos de risco portugueses enquanto consultora da Arrow, da inglesa Arrow. Eu não sou consultora da Arrow, eu sou administradora não executiva. Sim. Os administradores não executivos têm de se pronunciar sobre um conjunto de decisões que não são decisões de natureza executiva. Não dizendo aqui, obviamente, o que é que decide na Arrow, porque tenho que respeitar a confidencialidade da própria empresa. Aquilo que se decide na Arrow é uma decisão colegial. Há matérias que estão afetas à Comissão Executiva e que são da natureza do negócio do dia-a-dia, e depois há decisões de caráter mais estratégico e mais abrangente. De risco por esse mundo fora, incluindo Portugal. As decisões estratégicas têm muito a ver com os mercados onde se aposta, as empresas que se compram. Por exemplo, foi comprada uma empresa na Holanda. Deu o seu parecer para essa compra? Para a compra da empresa da Holanda, sim. A finalização do negócio foi já depois de eu ter entrado na empresa. Mas deixe-me dizer uma coisa muito importante que me parece particularmente relevante quanto à questão da Arrow. Rapidamente, que esgotamos o tempo. A questão da questão da Arrow. A governance em Inglaterra é de facto, no Reino Unido, é de facto exemplar. Por exemplo, só para lhe dar nota, todos os meses eu recebo um e-mail a que tenho de responder para saber se recebi ou me foi oferecido o que quer que seja relacionado com a atividade da empresa. Um almoço, um jantar, uma viagem, o que quer que seja. E tenho de responder para haver uma plena transparência e registro. E, portanto, a governance em Inglaterra, a responsabilização das partes é uma aprendizagem prática que eu acho que é muito importante e que eu espero também poder utilizar com vantagem na minha atividade presumo política. Que não tenha sido convidada para ir ver Portugal a jogar no Europeu, ao contrário do que aconteceu com outras pessoas em Portugal. Não fui, mas fui convidada para muita coisa enquanto estava no governo e nunca aceitei nada. Ok, fica registada a resposta. Nem nunca fui almoçar, jantar com presidentes de bancos, jornalistas, comentadores, empresas, investidores, nada. Fica registada a resposta. Doutora Maria Luísa Albuquerque, muito obrigado. É tudo. Até quarta-feira. Tenha uma boa semana.